1 Reis, capítulo 3, verso 3 em diante. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança. Não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória. Que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu o holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, pela obra do Teu Santo Espírito, aplicando essa palavra a cada coração aqui nessa manhã. Todos que estamos aqui no Teu templo, aqueles que nos acompanham de longe, ao vivo, no culto, pela internet. Que o Senhor toque cada coração e nos instrua para a honra e glória do Senhor mesmo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Sabe qual é um dos maiores perigos na vida cristã? É quando Deus responde sim às nossas orações. Eu vou repetir porque a frase é um pouco estranha a princípio. Um dos maiores perigos na vida cristã é quando Deus responde sim à sua oração, ao seu pedido. O exemplo aqui de Salomão para nós é histórico e é claríssimo. A palavra do Senhor diz que Deus permite esse relacionamento através da conversa chamada oração. Ele ouve as nossas orações. Ele ama dialogar conosco. Deus é um ser relacional. No princípio da criação, quando Deus criou Adão e Eva, o prazer de Deus estava antes do pecado de Adão e Eva, em passear com Adão e Eva na virada do dia, batendo papo com os dois. Deus ama conversar com o seu povo. Quando Jesus Cristo veio, se encarnou e viveu o seu ministério entre nós na terra como um homem, ele se fez homem como nós, ele amava dialogar, conversar com as pessoas. Desde a infância, você vai encontrar Jesus desde a infância já reunido com pessoas, falando sobre as coisas de Deus. Deus ama quando nós conversamos com Ele através das orações. Essa é a maneira como Ele nos escuta. E Ele nos fala através da Sua palavra. Ele responde às nossas orações através da Sua palavra. Ele responde às nossas orações abrindo as portas, indicando o caminho, ou fechando portas. O apóstolo Paulo diz claramente, no livro de Atos você vê isso várias vezes, quando ele diz assim: o Espírito Santo nos impediu de ir para tal lugar, ou o Espírito Santo nos impeliu para ir a tal lugar.
E você percebe a beleza desse relacionamento, dessa intimidade, quando alguém anda sabendo que Deus está abrindo portas ou Deus está fechando portas, e isso tranquiliza o coração, porque a sua vida de oração faz com que você tenha essa intimidade, esse grau relacional com Deus. É interessante, porque em 1 João capítulo 5, verso 14, diz que se nós pedimos alguma coisa conforme a vontade de Deus, Ele responderá positivamente. Quando nós olhamos o texto de João capítulo 14, verso 14, nós percebemos que a oração só vai ser ouvida por Deus quando nós pedirmos em nome de Jesus Cristo. E Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que uma oração válida só tem a Jesus Cristo como mediador da nossa oração. Não pode colocar outra pessoa, porque essa oração não subirá aos céus. Só Jesus Cristo é o nosso intermediador. E aí Jesus nos garante que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, se pedirmos alguma coisa segundo o nome e em nome de Jesus Cristo, isso nos será feito. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus disse, é só pedir, segundo a minha vontade, em nome de Cristo, crendo no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e as coisas vão fluir naturalmente. Naturalmente. As respostas de oração vão tranquilizar o coração de cada um de nós. No entanto, existe um perigo, que é o perigo da oração respondida. E o que se faz com uma oração respondida? E isso o rei Salomão, rei de Israel, o rei mais poderoso daquela época, vai nos mostrar nesse texto aqui. Vou mostrar para vocês uma citação que vai aparecer ali no Data Show, do Von Rad, um grande teólogo. Ele diz o seguinte: Israel nunca interpretou a filiação real como uma realidade mitológica, à maneira do Egito, em que havia o entendimento de que o rei era gerado fisicamente pela divindade. Então, no Egito, os faraós achavam que eles eram filhos de deuses. Pelo contrário, em Israel não era assim. Pelo contrário, foi sempre entendido no sentido de um ato jurídico histórico, em virtude do qual o rei era chamado a integrar-se numa relação especial com Yahvé. Yahvé é o nome hebraico para Deus no Antigo Testamento. Então nós vamos ver que Salomão começa a perceber que Deus o colocou como rei ali, e as primeiras palavras do texto que nós vemos é uma confissão. Salomão sabe que Deus o instituiu rei sobre Israel, porque ele é filho do rei Davi, e ele sabe que o Senhor quer dele uma relação de amizade, uma relação de serviço, uma relação saudável, de adoração. Ele não tem para si outra coisa senão o desejo de se relacionar com Deus. E aí, diante desse grande desafio, agora ele tem um grande desafio, ele é rei de Israel, ele vai governar no lugar do seu pai, que tinha sido um grande rei. Ele resolve entrar na presença do Senhor, prepara um culto e ora. E ele faz um pedido. E aí nós vamos ver o pedido de Salomão. Olha o versículo 6. A primeira coisa que nós percebemos aqui no pedido de Salomão, que é um pedido que serve para nós como modelo, é que ele pediu ao Senhor Deus. Lá no Salmo 111:10, está lá no Data Show para você, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. Praticam o quê? O temor. Praticam o temor. A primeira coisa que nós aprendemos aqui no versículo 6 do texto é que Salomão buscou a Deus. Ele não foi atrás de uma outra divindade, ele não criou um outro intermediário, ele não buscou uma pessoa, ele falou, se tem alguém que pode me ajudar nesse grande desafio, é Deus. E ele sabe que para buscar a Deus é preciso estar no culto, na adoração, na comunhão, na presença do Senhor. Todo o contexto mostra ele se dirigindo para esse lugar de adoração. Ele sabe que o Senhor se manifesta assim. Então ele pede dessa forma. Outra coisa interessante nesse pedido, versículo 6 também, é que ele pede sabendo, através da história, que Deus responde às orações. Diz o versículo 6, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai. Ele sabia que Deus respondia às orações, porque essa era a experiência dele através de Davi. Davi, pai de Salomão, foi um homem com grandes experiências de Deus,
acerca da presença de Deus na sua vida, e por isso ele sabia que se eu orar a esse Deus, me mantiver um relacionamento com Deus, Deus que abençoou tanto meu pai, apesar das imperfeições do meu pai, porque Davi não foi santo, todo mundo sabe disso, apesar disso, Deus vai me atender. Ele faz esse pedido ao Senhor. Versículo 7, e ele pede para servir melhor, reconhecendo humildemente a sua condição. Olha o que diz o versículo 7 do texto, ele diz: eu não passo de uma criança, dá pois ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo. Versículo 9. Eu não passo de uma criança, pode tirar de casa, obrigado. Eu não passo de uma criança, eu não passo de uma criança, eu não dou conta desse desafio. Uma oração que agrada o Senhor é uma oração feita na comunhão com Deus. Você não está dirigindo a nenhuma outra divindade, você sabe que só existe um Deus verdadeiro. Você entra na presença dele, você sabe que ele se manifesta no culto, você entra na presença dele assim também, não apenas individualmente, mas na coletividade, quando o povo de Deus se reúne. Você sabe que Deus tem história de abençoar pessoas apesar das suas imperfeições, porque todos nós aqui somos pecadores, ninguém aqui é perfeito, todos nós erramos, e mesmo assim Deus se renova a sua aliança, seu cuidado, sua atenção, seu carinho sobre todos nós. Então não existe a necessidade de um grau de santidade, de perfeição, aonde Deus só vai te ouvir se você tiver esse grau de santidade, porque se fosse assim, nenhum de nós poderia entrar na presença do Senhor. A primeira pessoa que tem uma resposta de oração imediata na relação sacrificial histórica de Jesus, ou seja, no momento em que Cristo está na cruz, é um ladrão. A primeira pessoa que tem uma resposta de oração no momento sacrificial histórico, ou seja, historicamente onde Cristo está pregado numa cruz, é um ladrão. Jesus não olha para um santo dos santos, ou alguém que está lá prostrado no chão, num estado de plena perfeição de santidade, que saiu de um mosteiro, ou de um monte, ou de um lugar de caverna de oração, e foi até a cruz e se debruçou ali, caindo as gotas de sangue sobre ele, e dizendo assim: Senhor, purifica-me. Não, não é essa a relação. A relação de Jesus é com um ladrão. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A resposta é imediata, porque pediu segundo a vontade de Deus. Reconhecendo o pecador que ele era, ele faz essa confissão quando ele conversa com outro ladrão. Existe um diálogo entre os dois, o bom ladrão e o mau ladrão. Eu costumo dizer que a pessoa fala que é bom ladrão porque não foi roubado por ele, né? Mas esse ladrão, ele pede, e o Senhor o abençoa. E o Senhor responde. Davi diz: Senhor, eu sou pecador. Salomão acompanha a história de fracassos do seu pai, mas ele sabe que Deus perdoa, ele sabe que mesmo quando os pecados envelhecem os ossos, testemunho de Davi, ainda assim Deus traz cura quando um coração quebrantado se curva na presença do Senhor. E aí a beleza dessa oração de Salomão é algo realmente que traz muito vislumbre santo no nosso coração. O fato de que Deus se curva, como diz os Salmos, né, e olha para nós e diz: pode falar que eu estou te ouvindo, mesmo você sendo pecador. Por quê? Porque eu reconheço quem sou, reconheço o que Jesus fez, oro em nome de Jesus Cristo, reconheço que Ele é o único Deus capaz de me perdoar e me conduzir. E esta oração não é recusada, porque Deus não recusa um coração quebrantado e honesto na presença dEle. E Salomão sabe. E aí, o versículo 9 do capítulo 3 mostra o conteúdo da oração de Salomão. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Eu coloquei a oração lá no Data Show para te mostrar duas coisas interessantes. Primeiro, a palavra coração compreensivo, que é a palavra lebsomá. Um coração que, no hebraico, um coração que aprende com a reflexão histórica. É isso que ele está dizendo. Dá, pois, ao teu servo um coração que aprende olhando a história. Ou seja, eu não quero inaugurar uma história. Eu não quero dizer que sou mensageiro de algo novo.
Eu quero, Senhor, que o Senhor me dê o acumulado histórico que faça com que eu perceba a necessidade de discernir entre o bem e o mal ao longo do meu reinado. É muito importante aprender com a história das nossas vidas, a história de outras vidas, a história da humanidade. Nós precisamos conhecer e buscar na nossa memória os fatos históricos, na vida de pessoas e na nossa própria vida. Quantas vezes Deus já nos libertou? Quantas vezes Deus se manifestou gracioso para conosco? Quantas vezes Deus colocou o pão sobre a nossa mesa? Quantos dias você acordou saudável? Quantos dias? Milhares, milhares. Aí um dia você acorda doente e fala, Deus não me ama. Você acordou milhares de dias saudáveis, anos a fio saudáveis. Seu carro nunca deu problemas, milhares de viagens perfeitas. A comida sempre foi boa. O dia que a comida faz mal por um erro de alguém, você fala, Deus não me ama, Deus não me quer. Começa a ter crise existencial, relacional, espiritual com o Senhor. Salomão diz, não, Senhor, peraí, Lebsomar. Eu quero ter um coração que saiba na reflexão histórica e guarde e reconheça a tua presença. Segundo pedido dele, o Salmo 44:1, esse salmo é interessante, vamos dar uma olhada. Agora você vai para a Bíblia, eu não coloquei ele ali não, para evitar preguiça santa, aleluia. O salmo é fácil, porque o salmo está bem no meio da Bíblia, fácil de achar. Salmo 44:1. Essa palavra aparece no hebraico aqui no Salmo 44:1. Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizestes em seus dias. Essa é a mesma expressão. A ideia é de que os pais contam para os filhos, e os filhos vão se lembrar da ação, da presença, do cuidado, do carinho, da bênção de Deus. Por isso que Provérbios vai dizer, ensina a criança o caminho que deve andar, porque mesmo quando ele for velho, não se desviará dele. Os filhos lembram. E à medida que os anos passam, a memória dos filhos vai sendo resgatada pela graça de Deus. Não se engane, o que você acha que o seu filho esqueceu, daqui 30, 40, 50 anos ele vai lembrar muito bem. Meu pai já dizia, minha mãe já dizia. E aí Salomão se lembra, porque Davi, seu pai, o instruiu dessa forma. E ele diz, Senhor, eu quero esse coração compreensível para julgar o teu povo. Segundo pedido dele dentro desse versículo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. A palavra bim tem um conhecimento específico que ajuda a implementar uma decisão. É isso que significa no hebraico. Aparece em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 22. Quer ver essa mesma expressão? 1 Crônicas 15, 22, eu vou ler para você. Diz assim... 1 Crônicas 15, 22. Queranias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era bim, no hebraico, perito nisso. Perito nisso. Essa é a palavra. Eu quero que o Senhor me torne uma pessoa perita para discernir entre o bem e o mal. Essa é a expressão do hebraico. Ter um conhecimento específico que ajuda a implementar uma decisão. Pode tirar, tio Carlos. Então, esse é o pedido de Salomão. Eu quero, Senhor, que as pessoas olhem para as minhas decisões e digam, não, esse aí sabe o que ele está falando. É muito bom quando você vai e se encontra com um profissional que sabe o que ele está falando. Seja um pedreiro, um carpinteiro, um marceneiro, seja um mecânico de um carro, seja um médico, seja um dentista, seja um advogado, seja um vendedor de uma loja, que diz, esse tecido é quente. No casamento você vai sofrer com ele. Pega esse aqui que é melhor. Aí você compra aquele, chega no casamento, está fresquinho, todo mundo suando. Você fala, rapaz, cabra bom aquele vendedor. Não tem coisa melhor que você encontrar uma pessoa perita naquilo que ele faz. Seja o que for, um professor perito. Eu fui um péssimo aluno de matemática. Péssimo. Até o dia em que encontrei uma excelente professora de matemática. Descobri que não era eu o problema, era o outro. Deu para entender, né? Às vezes faltava perícia. Eu descobri que eu sou ruim em outras coisas também. Mas não era tanto matemática. É interessante quando você descobre alguém perito em algo. A Bíblia diz que Salomão pediu isso.
Senhor, eu quero que ao abrir os meus lábios para julgar esse povo, o meu discernimento histórico, trazendo todo o aprendizado da ação do Senhor ao longo do povo, manifeste uma sabedoria que possa discernir claramente, de tal forma que não haja dúvida em quem ouve. Quando você encontra um perito, você sai da presença dele sabendo que aquela pessoa sabia o que estava dizendo. E nós vamos ver aqui no texto que é isso que acontece. Portanto, o pedido de Salomão, vamos colocar lá no data show para você, ele se resume assim. Ele pediu ao Senhor Deus, versículo 6, ele pediu sabendo que através da história que Deus responde às orações, versículo 6, ele pediu algo para servir melhor, reconhecendo humildemente a sua condição, versículo 7. Qual foi o resultado do pedido de Salomão? Versículo 10. Versículo 10 mostra o resultado do pedido. Estas palavras agradaram ao Senhor, porque Salomão pediu tal coisa. Primeira resposta de Deus é essa: gostei. Você pediu conforme a minha vontade. Gostei do seu pedido. Segunda coisa, versículo 13, também até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória. Não vai haver na história da humanidade alguém como você, tão rico e tão poderoso. O Senhor vai além das nossas expectativas. E no Evangelho, quando as pessoas encontravam com Jesus, Jesus ia além da expectativa das pessoas. Ah, você está feliz que eu estou te curando? Não. Você está feliz que eu estou perdoando os seus pecados? Não. Você vai receber muito mais que isso, vai receber a salvação eterna. O Senhor sempre apresentava algo além das expectativas, porque o Deus que nós servimos, Deus verdadeiro e único, é o Deus da abundância. É o Deus da abundância. Quando Ele nos abençoa com abundância. Ele atende o pedido e estabelece uma relação com Salomão, que é uma relação condicional. Pode tirar aí, tio Carlos. Olha o versículo 14 do capítulo 3. O Senhor diz: eu vou te abençoar, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, eu prolongarei os teus dias. Perceberam a partícula condicional? Eu vou te abençoar, vou te dar sabedoria, agora vou te dar muito mais, se... Olha o capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. Capítulo 9, versículo 4, um pouco mais adiante da história de Salomão. Deus faz uma aliança com Salomão. E Salomão está feliz com a aliança. Capítulo 9, versículo 4. E aí ele repete, Deus repete a resposta para Salomão: estou muito feliz com você, estou te abençoando, ouvi a tua oração, final do versículo 3, ouvi a tua súplica perante mim, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali meu nome para sempre, versículo 3, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias, versículo 4, se andares perante mim, como andou Davi seu pai. Se andares. Capítulo 9, versículo 6. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel a terra. E aí ele começa a proclamar o juízo se ele não guardasse essa relação de aliança. O Senhor é claro com relação a essa aliança. O Senhor não deixa dúvidas quanto a isso. Vamos ver uma citação de Samuel Schultz sobre a história de Israel no Novo Testamento. A narrativa sobre essa era é brevemente contada em 1 Reis e 2 Crônicas. O ponto focal de ambos os livros é a construção e dedicação do templo, o que recebe muito maior consideração do que qualquer outro aspecto do reinado de Salomão. Outros projetos de construção, negócios e comércios, progresso industrial e sábia administração do reino são mencionados
apenas de passagem. Como é que é isso? Volta lá para o capítulo 3, na sua Bíblia. Capítulo 3 de 1 Reis. Olha que interessante, vamos caminhar aqui na história de Salomão. Pode tirar a citação aí, por favor. 1 Reis, capítulo 3. Salomão pede, capítulo 3, do verso 3 até o verso 15. O Senhor responde. Versículo 16 até o 27, o Senhor dá a Salomão sabedoria para uma sentença. Capítulo 4, versículo 7. Tem Salomão 12 intendentes, servos que ele começa a dar a eles poder para administrar o reino. Capítulo 4, verso 29. Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Versículo 31, e correu a sua fama por todas as nações em derredor. Capítulo 5, verso 12. Salomão começa a estender a sua sabedoria e as alianças de Salomão com outros reis. Capítulo 5, verso 12. Quem está comigo aí diz amém. Capítulo 6, verso 1. Salomão então estende o seu reinado e ele começa a edificar a casa do Senhor. E aí você começa a perceber que o reinado de Salomão vai ser descrito na maioria dos versículos agora, na sua grande obra, que é a dedicação da casa do Senhor, a construção da casa do Senhor. Ele começa a edificar o Santo dos Santos, capítulo 6, versículo 14. Ele se dá nessa construção, no templo de Salomão. Ele edifica com ornamentos preciosos, ouro, prata, cedro do Líbano. Existe coisas em abundância. Existe uma riqueza, e o Senhor vai trazendo mais riqueza a Salomão para ele construir essa grande obra. Capítulo 7, versículo 1, edificou Salomão seus, plural, palácios, levando 13 anos para os concluir. Mas aí o capítulo 7, versículo 15, fala sobre as colunas do templo. Depois, no capítulo 7, verso 23, o mar de fundição. Versículo 27, os utensílios para o templo, as pessoas que cuidavam do templo. E você vê passo a passo, tudo sendo feito com excelência, com cuidado, com o que há de melhor, a ponto da rainha de Sabá, capítulo 10 de 1 Reis, quando visita Salomão, ela entra no palácio, ela olha, e ela era riquíssima, ela morava a 2.000 quilômetros de Jerusalém, a sudoeste de Jerusalém, Sabá. Ela vem com uma caravana pendurada de ouro, em abundância, ela era riquíssima, mas ela vem porque ela ouviu sobre a fama da sabedoria de Salomão. E olha o testemunho que só uma mulher pode dar. Só uma mulher pode dar. 1 Reis, capítulo 10. Vê se não é uma mulher falando aqui nesse texto. Tendo a rainha de Sabá, versículo 1, ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Primeiro, mulher com perguntas difíceis é normal. Versículo 2. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva. Quer ver que mulher levar muita mala? Normal. Com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, pedras preciosas, compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas. Só Salomão para conseguir isso. E nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, agora aí vê se não é um olhar feminino. Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Ela é detalhista. Ela viu até o copeiro, a roupa de quem servia, só mulher para ver isso. Diz mais, olha o versículo 6, e disse ao rei, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria, eu contudo não cria naquelas palavras, até que vim e vi
com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes os teus servos, estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus. E assim ela começa a falar sobre, ela está maravilhada com o que viu. Qual é a característica das obras de Salomão até aqui? Salomão faz para Deus com excelência, oferece ao Senhor o que há de melhor, as pessoas veem aquilo e não apenas dizem para Salomão, você é um homem sábio, não, glorificam a Deus. Porque isso é o caminho correto. Quando alguém entrar na sua casa, no lugar onde você trabalha, olhar a sua vida e falar, você é cuidadoso com o que você faz tudo com beleza, com excelência. Glorificado seja o Deus que faz isso na sua vida. Ah, bom, agora sim. Caminho errado, você faz tudo com excelência, sua casa, seu cuidado, você é maravilhoso. Aí você sou mesmo. Pronto. Errou. Deus te abençoou, Deus te deu sabedoria, Deus te deu condição de ter excelência em muitas coisas da sua vida, não apenas riqueza, não, excelência nos detalhes. Porque uma coisa que eu aprendi ao longo de 30 anos aí, visitando irmãos, né, no pastorado, eu já entrei em palácios sujos e em casas simples, limpíssimas, maravilhosas. E se você me perguntasse onde eu gostaria de dormir, eu diria na casa mais simples, porque lá há zelo. Há zelo. Não vou falar onde nem quando, mas uma vez me hospedaram numa casa muito especial, num lugar muito longe daqui, que quando eu abri a geladeira tinha bicho na geladeira. Eu falei, realmente tem problemas aqui na administração desse lugar, né? Então, nós olhamos para os detalhes, assim como Deus, da excelência, e glorificamos a Deus. Foi isso que a rainha de Sabá fez. Qual foi o problema de Salomão? Até aqui está tudo certo. Deus respondeu, ele está caminhando e está tudo bem. Capítulo 11. O problema é o capítulo 11. Porque o coração de Salomão foi sendo transformado, apesar de tantas bênçãos. Tem uma citação no livro A História dos Judeus, do Paul Johnson, que eu vou colocar ali na data show para você, que é interessantíssimo. O Paul Johnson diz o seguinte: o herdeiro de Davi, Salomão, tinha um cunho totalmente diferente. No que Davi era apaixonado, impetuoso, voluntarioso, pecador, mas arrependido, consciente do pecado, em última análise, puro de coração e temente a Deus, Salomão era uma pessoa secular, um homem de seu mundo e sua época, até o fundo de seu coração, se é que tinha um coração. Aí você diz, mas peraí, estamos falando do mesmo homem? Estamos, a partir do capítulo 11. Olha o capítulo 11 e a história de Salomão. Deus respondeu, Salomão, enquanto esteve caminhando com o Senhor, produziu frutos maravilhosos, Deus o abençoou e ele foi uma bênção, até que, diz o capítulo 11, que além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o quê? O Senhor dito aos filhos de Israel. O que o Senhor disse? Pode ler comigo. Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguires os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. E o final do versículo 3 diz, e essas mulheres lhe perverteram o coração. E diz que elas perverteram o coração para seguir outros deuses. E Salomão começou a adorar outros deuses. Um homem que recebeu a sua resposta de oração, foi ricamente abençoado com sabedoria, bens, fama, tudo que nenhuma outra pessoa na história da humanidade conseguiu. Não houve, antes de Salomão, nem depois de Salomão, um homem com tantas riquezas. Ninguém. Nunca mais. Com tamanha sabedoria. Nunca mais.
No entanto, ele esqueceu do si. Se guardardes os meus mandamentos. Eu estou dizendo, não faça isso, pois ele foi lá e fez. Os anos se passaram. O jovem Salomão foi se transformando numa pessoa mais velha, mas não se transformou numa pessoa mais sábia. E é interessante porque o capítulo 11 mostra essa queda de Salomão. E a partir dessa queda, olha o que diz aí o enunciado do versículo 9 do capítulo 11, a ira do Senhor se manifestou contra Salomão. E o versículo 9 diz, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor. E se antes Salomão fazia aliança com reis ao redor, e as pessoas que estavam ao redor dele serviam com alegria, versículo 14, levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad, o Edomita. Este era da linhagem do rei de Edom. E esse Hadad vai encher a paciência de Salomão. Versículo 23 do capítulo 11, também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor, Hadadzer, rei de Zobá. Versículo 25, e este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, fez-lhe mal como Hadad, detestava Israel e reinava sobre a Síria. Não bastasse os problemas externos, Salomão começa a perder o apoio externo, ele começa a perder apoio interno. Versículo 26, Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereba, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. E sabe qual foi a reação de Salomão? Versículo 40, Salomão procurou matar a Jeroboão. Se torna um assassino do seu próprio povo. Povo que ele pediu para guardar lá atrás. Senhor, me dá sabedoria, que eu quero julgar esse povo com sabedoria. Agora ele se torna um assassino do seu próprio povo. Como é que esse homem foi caindo dessa forma? Flávio Joséfo, na história dos judeus, escreve o seguinte. Vamos colocar lá. Sua paixão por essas mulheres, fê-lo seu escravo e não pôde deixar de imitá-las em sua impiedade. Porque uma característica daqueles ídolos era a impiedade. Quem adorava aqueles ídolos sacrificava vidas humanas e assim por diante. Mas ele avançava, mais seu espírito enfraquecendo-se, se afastava do serviço de Deus e se entregava a cerimônias sacrílegas de sua falsa religião. De sua falsa religião. Quando nós olhamos para Salomão, nós temos que olhar para os nossos próprios corações e tomar cuidado com o nosso possível distanciamento quando começamos a amar aquilo que Deus pediu para nós não amarmos. Você pode olhar para você e falar assim, não, eu não amo muitas mulheres, eu sou um marido fiel, só tenho a minha esposa, amo minha esposa, mas às vezes você ama aquilo que o Senhor falou para você não amar. Status. E você começa a negar a Deus por causa do status, da busca de ser reconhecido na sociedade. Não são poucos os cristãos que se tornam pedra de tropeço na vida de outros por causa de suas fotos no Facebook. Porque ao postar aquela foto no Facebook, que desagrada tremendamente a Deus, ele não se importa com o fato daquela foto desagradar a Deus, desde que ela agrade a sociedade. Ah, vai agradar a sociedade, todo mundo vai achar bonito, moderno o que eu estou fazendo. E ele posta uma foto que desagrada a Deus. Isso se torna uma pedra de tropeço, como foram essas mulheres na vida de Salomão. Uma coisa tão, entre aspas, simples, mas tão devastadora. Como na cabeça de Salomão podia ser simples. Você pede, Senhor, eu quero ser uma pessoa que tenha recursos, eu gostaria de ter um computador, Deus te dá. Eu gostaria de ter acesso à internet, Deus te dá. Você fala, que isso, pastor? Muita gente gostaria e não tem, você tem. Às vezes é fácil para você, é difícil para outros. E aí você pega um objeto que Deus respondeu, que podia ser bênção na sua vida, um objeto de pesquisa para você aprender mais da palavra do Senhor, está viajando e ouvir um sermão pela internet, coisa boa. Tem tantos pregadores bons que você pode ouvir pela internet, tem tantos ruins na televisão e tantos bons na internet.
Abra lá seu computador, escute um Hernandes Dias Lopes, escute um Augusto Nicodemos, escute um John Piper, escuta Mark Dever. Tem tanta gente boa para você ouvir, tanta gente boa, do Brasil, fora do Brasil, de outras denominações. Você vai ouvir gente ruim. Tem gente que usa o WhatsApp para compartilhar aquilo que é pedra de tropeço. Pedra de tropeço, porque faltou cuidado, faltou atenção. Pega uma coisa de um idólatra, pega uma coisa de uma pessoa que prega algo que é contra a palavra de Deus. Mas eu achei bonito, e posta, e divulga. Não divulga trechos da palavra do Senhor, trechos de boas mensagens, mas divulga coisas que desagradam ao Senhor. É preciso observar. É preciso observar para não fazer da bênção maldição. A bênção de você ter conectividade, de poder compartilhar coisas boas, é uma maldição. Tem gente que usa as festas, os aniversários, os encontros, ao invés de trazer uma palavra boa, dá mau testemunho. Dá mau testemunho. Porque se existe uma coisa terrível na teologia, é a graça barata. É quando alguém diz assim, não, eu sou salvo pela graça, é a graça que me salva, eu não preciso mais guardar os meus passos, porque tudo é graça. Aí onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você está lendo errado Romanos, capítulo 6, você precisa ler melhor o texto. Todos nós, eu falo isso por mim mesmo, temos que guardar os nossos corações. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Portanto, Deus responde às nossas orações, como respondeu a de Salomão, mas Ele pede que nós guardemos, vigiemos os nossos passos. Não nos tornemos juízes de outro, como aquele que escuta o sermão e diz assim, fulano devia estar aqui. Não, mas como dizia o Dr. Russell Shedd, quem aprende a ler a Bíblia contra si mesmo. Olha para a Bíblia e diz assim, peraí, Deus está falando comigo, eu preciso aprender. Sabe por quê? Porque o nosso exemplo é Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Em nenhum momento Ele abriu mão da fidelidade, mesmo quando injustiçado. Mateus capítulo 10, verso 22, último texto da nossa meditação, Mateus capítulo 10, verso 22, lá nos Evangelhos, é uma palavra muito boa para o século 21. E diz assim, Jesus dizendo, sereis, Mateus 10, 22, Jesus falando, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem gente que não quer ser odiado por ninguém, né? Quer agradar todo mundo. Salomão queria agradar todas aquelas mulheres. Salomão queria agradar todos os reinos, todos os povos. Ele se esqueceu que ele só tinha que agradar a Deus. Dr. John Stott escreve um comentário de Apocalipse que ele diz assim, nós precisamos parar de perguntar o que os outros pensam sobre nossas vidas e começar a perguntar o que Deus pensa sobre nossas vidas. O que Cristo pensa sobre mim. E essa foi a pergunta que Salomão não fez. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, nós precisamos ter equilíbrio nas respostas que Deus dá às nossas orações. Equilíbrio às respostas que Deus dá às nossas orações. Saia daqui sabendo que Deus responde às orações. Quando a oração é feita em nome do Senhor, quando a oração é feita segundo a vontade de Deus, quando a oração é feita em nome de Jesus Cristo, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, não há outro. É o que a Bíblia diz. Quando a oração é feita segundo a vontade do Senhor, Ele responde sim. E quando nós oramos, apesar das nossas imperfeições, entramos na presença do Senhor e oramos e Ele diz, não, temos que ter um coração agradecido. Obrigado, Senhor, porque se o Senhor está respondendo não a essa oração, é porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Amém por isso. Mas uma coisa Deus continua fazendo. Deus continua andando conosco na virada do dia. Deus continua presente. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Ele não está longe, porque a obra de Jesus Cristo foi de reconciliação. Foi para isso que Jesus veio, morreu e ressuscitou, para nos reconciliar com Deus Pai, através da vida de oração. Quando Ele responde aos nossos pedidos, nos fala através da palavra. Deus deseja nos conduzir com graça para evitarmos os tropeços como Salomão fez. Como saber? Pergunta que não quer calar, para você levar para casa. Que eu estou agindo antes do capítulo 11 ou depois do capítulo 11? Né? Onde eu me encaixo? Como é que eu sei se eu estou antes ou depois do capítulo 11 de Salomão? É simples. Pecador todos nós somos. Pecador todos nós somos. Então, a primeira coisa. Segundo, Jesus respondeu: olhe os seus frutos, pelos seus frutos conhecereis. Suas palavras glorificam a Deus, suas atitudes glorificam a Deus, sua família glorifica a Deus, no seu trabalho, nos seus estudos, você glorifica a Deus. As pessoas olham para você e têm em você um exemplo de vida cristã equilibrada, não fanática, equilibrada, não fanática, equilibrada. De uma pessoa que vive uma espiritualidade que não julga, porque ninguém aqui foi chamado para ser juiz um do outro, mas uma espiritualidade que compreende, abraça, chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Na sua agenda, existe mais o desejo de servir e fazer as coisas para o Senhor ou para você mesmo? É simples, a resposta está aí. Porque enquanto Salomão esteve com o Senhor, ele produziu frutos de glória para o Senhor. Todo mundo que se relacionava com ele falava: como a sua casa é bonita, como você trata bem as pessoas. Eu reconheço que em tudo isso está a ação de Deus. Em tudo isso está a ação de Deus. Como eu disse para vocês, no domingo passado, nós tivemos um café da manhã, eu contei aqui para vocês, muito interessante, com um islâmico, ex-islâmico, né, que se converteu ao cristianismo. Lá em casa, eu, Cris e ele conversando, e eu perguntei para ele: escuta, o que te impactou para que você abandonasse o islamismo e se tornasse um cristão? Lá no Cazaquistão, ele de uma família islâmica, com um Corão aberto na sala. Ele disse: o testemunho de um colega de ginástica, na academia de ginástica. Eu olhava para ele e via que ele era uma pessoa leve, alegre, tranquila, se relacionava bem com todas as pessoas, pessoas islâmicas, pessoas budistas, pessoas cristãs. Ele era uma pessoa... E quando eu perguntei para ele o motivo pelo qual ele era uma pessoa tão alegre, tão leve, tão diferente, ele disse: Jesus Cristo. E me levou a Cristo. Aí ele disse: eu entrei numa reunião, numa casa, em que as pessoas estavam cantando para Deus. Eu nunca tinha visto as pessoas cantar para Deus. Eu fiquei impactado com aquilo. Um testemunho, uma pessoa simples, mas que faz toda a diferença. Que o Senhor nos faça pessoas assim, como um Salomão antes do capítulo 11. Né? E que nos encontre guardando as palavras dele, não por legalismo, mas guarda os mandamentos com alegria relacional. Relacional, é muito bom andar com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos instrui, nos dirige, nos conduz. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado pela obra de Jesus Cristo na cruz, que nos possibilita a reconciliação com o Pai, pela fé. E assim podemos entrar na Tua presença em oração e ouvir as Tuas respostas. Obrigado, Senhor. Abençoe-nos na nossa caminhada, cada um de nós aqui. Que o Senhor nos faça pessoas sábias, que edificam a casa, a nossa casa e a casa do Senhor. Pois oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém.